Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que estão aqui com a gente nessa manhã. Quero agradecer a presença de todo mundo. A gente começa agora o nosso evento Tem Ciência no Brasil, que marca um ano, o aniversário de um ano da nossa agência Bore. Quero aproveitar para agradecer também aos nossos apoiadores que fizeram com que a gente conseguisse chegar até aqui. Meu nome é Sabine Righetti, eu sou coordenadora da agência Bore, com a Ana Paula Morales, que também está aqui comigo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer ter todo mundo aqui que faz parte da nossa história. Eu sou Ana Morales, também coordenadora da Bore junto com a Sabine. E hoje a gente vai fazer uma breve apresentação dos resultados da Bore nesse primeiro ano de atividades, né? Antes disso, a gente vai contar com as falas da Natasha Felize, que é diretora de divulgação científica do Instituto Serra Pilheira, e da Yara Ronick, que é diretora de programas do Instituto Birapitanga, que são dois grandes apoiadores da Bore, né? Ainda na abertura do evento, a gente vai fazer o lançamento de uma publicação que fizemos em parceria com a Fundação WTT, que chama De Pelotas a Boa Vista, Parcerias Científicas para Enfrentar a Pandemia. Ela já está antecipada na Bore para a imprensa desde a semana passada e hoje ela vai ser tornada pública com esse lançamento. Para apresentar o projeto dessa publicação, nós vamos conversar com o André Wonchovski, que é gerente de operações da WTT. Às 10h30, a gente começa os 3 bate-papos bem dinâmicos que a gente vai ter, de meia hora cada um, com quem faz ciência, com quem edita revistas científicas e com quem divulga a ciência por meio do jornalismo. A gente começa falando com os cientistas Guilherme Longo, Gabriela Lota e Natália Pasternak. Eles vão conversar com o Jonathan Dias, que é da equipe da Bore, sobre produção científica, ciência na mídia e a experiência de cada um deles em comunicar a pesquisa científica com jornalistas. Às 11 horas, o Abel Packer, que é o diretor do Cielo, a Germana Barata, que é pesquisadora da Unicamp e membro da diretoria da ABEC, e outras 2 editoras científicas parceiras da Bore, a Carla Pavanelli e a Regina Lima. Elas vão conversar sobre a produção de ciência e a sua publicação em periódicos científicos com a Natália Flores, que é gerente de conteúdos da Bore. E ao final, às 11h30, a gente tem uma manhã bem cheia. Às 11h30, a gente vai fechar o nosso evento com uma conversa com 3 jornalistas, a Ana Botalho da Folha, a Amanda Milhel da Gazeta do Povo e o Fred Santana do Bocativo. Eles vão trazer as experiências deles como jornalistas de ciências e também eles são usuários da Bore, experiências muito diferentes, são veículos muito diferentes da região sul, do sudeste e do norte do país. Então vai ser muito legal essa conversa e a conversa vai ser mediada pelo professor Ricardo Alexino, professor da ECA USP. Ele é voltado, ele faz pesquisa em jornalismo de ciência. Eu tenho a honra de dizer que o Alexino foi meu primeiro professor de jornalismo de ciência quando eu ainda era aluna lá na Unesp de Bauru, quando ele dava aula lá. Eu não vou falar há quanto tempo, porque a Ana sempre fala que eu destaco há quanto tempo as coisas aconteceram e aí eu evidencio a nossa idade. Então, não vou falar há quanto tempo, mas é muito legal ter o Alexino para fechar aí a nossa terceira mesa do dia. A ideia dessas 3 rodadas de conversa, né, com quem faz a ciência, né, os cientistas, com quem empacota a ciência, a gente fala, né, os editores científicos e com quem dissemina a ciência, os jornalistas, é ter uma visão dos públicos com os quais a gente conversa na Bore, né, então todas as partes e os atores, as pessoas envolvidas, desde a produção até a disseminação da ciência para a sociedade, que, como a gente sempre diz, acontece sobretudo pelo jornalismo. Mas antes da gente falar especificamente da Bore, né, que a gente está aqui super empolgada, vestindo literalmente a camiseta, a gente quer falar logo da Bore. Antes da gente começar a falar da Bore, eu quero convidar a Natasha Felize, do Instituto Serra Pilheira, para uma fala inicial, a quem a gente agradece imensamente. O Serra Pilheira está com a gente desde antes do nosso lançamento, é um super apoiador. Sem o Serra Pilheira, a gente não estaria aqui. E então a gente agradece já antecipadamente a Natasha. Você está sem som. Bom dia. Tá, agora sim. Estou no ar, né, gente? Posso falar? Vamos lá. Oi, bom dia, gente, todo mundo. Primeiro, parabéns, né, para a Agência Bore, que está completando um ano, parece muito mais. Vou ocupar aqui os minutos iniciais e ser bem breve, porque eu acho que tem muita coisa bacana, né, para a gente
escutar. Então, eu sou Natasha Feliz, sou diretora de divulgação científica no Instituto Serra Pilheira. E, bom, o Instituto Serra Pilheira é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, que começou a operar em 2017 com a missão de apoiar a ciência e a divulgação científica no Brasil. Então, o Instituto, né, criado para fomentar a cultura científica no país, começa já de saída entendendo que não basta financiar a pesquisa, mas que também é importante financiar a divulgação científica feita profissionalmente, de maneira estruturada e tudo mais. Uma alegria e um desafio para a gente, né, desde o começo do Instituto. Bom, o Serra Pilheira apoia a divulgação científica por acreditar que uma sociedade cientificamente informada é um valor democrático muito importante. Então, a nossa missão é identificar iniciativas e projetos, né, de divulgação científica que possam contribuir para a qualificação do debate público no Brasil. Essa é a nossa crença. Eu acho que a pandemia deixou essa importância ainda mais clara, né, de que uma sociedade cientificamente informada é uma força democrática. E, sinceramente, a gente não esperava isso, né, quando o Instituto começou suas atividades em 2017, não prevíamos atravessar uma pandemia que deixasse tão exposta a necessidade de comunicar melhor a ciência, os seus fatos, as suas controvérsias, os seus debates, e principalmente de apoiar quem trabalha para isso, né? Então, eu acho que a pandemia deixou muito clara a necessidade de fazer divulgação científica, assim como deixou claro que o trabalho da Agência Bori é um trabalho de interesse público, que é essencial para os objetivos do Serra Pilheira, né, de construir esse debate mais cientificamente informado. Bom, ao longo desses 3 anos de atuação, a gente aprendeu muita coisa sobre divulgação científica. Foram 2 anos, né, fazendo mapeamento do campo, fazendo muitos apoios a vários tipos de iniciativas diferentes, então, desde iniciativas da sociedade civil, ONGs, algumas empresas privadas, universidades públicas, iniciativas independentes, tentando entender, assim, como se configura esse campo, né, quem são os atores da dita divulgação científica, quem é que tem a capacidade de fazer, e a gente aprendeu que é um campo, né, muito multidisciplinar, muito colaborativo e muito diverso. Bom, no ano passado, acho que o Serra Pilheira, né, completando 3 anos, assim, olhando para o campo da divulgação científica, para os apoios que fez no passado, depois de ter trabalhado com todos os tipos de iniciativa, tomou uma decisão estratégica, né, e a partir de 2021, o nosso foco prioritário passa a ser ações de divulgação científica feitas por meio da mídia e do jornalismo. Mais novidades sobre isso em breve, né? Isso vai ser ainda anunciado formalmente, mas a partir desse ano a nossa prioridade é essa, ou seja, identificar iniciativas que busquem qualificar o debate público cientificamente e que tenham condições de fazer isso com o alto nível, né, que a Bori faz e promete ainda fazer mais. Então, acho que é isso, uma breve introdução sobre o Serra Pilheira. Queria agradecer também a Bori pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui e que também meus contatos posso deixar aqui disponíveis no chat para quem tenha alguma dúvida. Obrigada, pessoal. Obrigada, Natasha. Super importante, a gente valoriza muito a menção, né? O Serra Pilheira surgiu apoiando a ciência, apoiando a divulgação científica, porque a gente sempre diz, sem divulgação científica, a ciência não existe. Então, muito importante essa mensagem que o Serra Pilheira chega já trazendo. E muito obrigada pela fala. Agora a gente chama a Yara Runic, do Instituto Ibirapitanga, com quem agora a gente começa a trabalhar nesse ano, a gente tem a honra de trabalhar. Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, para mim também é uma honra estar aqui nesse encontro, acho que é uma alegria essa comemoração que a gente vai viver hoje. Acho que seria legal também introduzir um pouco o que é o Ibirapitanga. A Ibirapitanga é uma organização irmã do Serra Pilheira,
que nasceu com alguns objetivos um pouco diferentes, mas acho que com princípios compartilhados, de principalmente defender a democracia brasileira. A gente é uma organização doadora, o que significa que a gente apoia iniciativas e projetos das organizações da sociedade civil. Também, acho que eu já falei, desde 2017. Hoje a gente tem mais ou menos cerca de 70 projetos apoiados, que a gente foi construindo ao longo desses primeiros anos de operação. E os projetos estão alocados em 2 principais programas, que é como a gente trabalha, né? A gente tem um programa voltado à questão da equidade racial e um programa voltado a sistemas alimentares, que é aí que a gente se conecta com a Bori, né? O desafio do programa de sistemas alimentares está relacionado à ideia de construir um sistema alimentar que seja saudável, justo, sustentável, e a gente entende no programa que a maneira pela qual a gente produz, consome, distribui alimentos tem um impacto profundo na saúde, nas relações sociais e também no meio ambiente. Então, o programa hoje está estruturado em 3 eixos principais, que partem no primeiro eixo de abordagens sistêmicas sobre alimentação, então apoiando pesquisas e comunicação e ação voltadas a fazer a intersecção entre as várias dimensões que englobam a questão da alimentação. Um segundo eixo focado em ações relacionadas à alimentação e saúde, e um terceiro que está voltado a promover ambientes alimentares justos, saudáveis e sustentáveis a partir das lógicas de produção, de distribuição, comercialização e também orientando informações para fazer melhores escolhas, né, que são as dietas alimentares. Nesses 3 eixos, a divulgação científica, ela passa de forma muito estruturante sobre esse trabalho nessas 3 frentes, né, ela é bastante central no sentido de que a conexão entre a produção científica e a influência no debate público, ela é uma estratégia central do trabalho, né, e ancora muito das estratégias dos projetos que a gente apoia. Então, embora a gente não seja uma organização que apoia a ciência de fato, essa conexão e a produção da ciência e o seu impacto está no cerne desse trabalho, né? E acho que tem alguns exemplos muito importantes no campo da alimentação nesse aspecto, como, por exemplo, o lançamento do relatório Lancet em 2019, que evidenciou a sindemia global, né, que é a confluência entre 3 sindemias de desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, que foi absolutamente pouco divulgado, né, no Brasil, e muito poucas pessoas têm conhecimento, e foi, na verdade, um marco para entender a questão alimentar e as suas várias inter-relações. Acho que a gente tem um campo no Brasil muito vasto de produção de ciência no campo alimentar como um todo, é uma referência, por exemplo, no campo dos ultraprocessados, e a gente conhece pouco, né, e isso influencia pouco o debate sobre as políticas públicas no Brasil. Então, acho que tudo isso para dizer que, para a gente, o apoio à Bori, ele é um apoio programático, no sentido de que a gente está apoiando a entrada da organização mais fortemente no campo alimentar, mas é também um apoio institucional, entendendo o valor de uma organização como essa e do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Ainda mais nesse contexto, como a Natasha falou, tão difícil para a ciência e tão difícil para o Brasil. Então, acho que esse é o sentido do nosso apoio, por isso a gente está muito feliz de estar aqui e estar vendo esse trabalho. Acho que além do trabalho em si, tem quer dizer, o trabalho ele tem potencialidades enormes no sentido de valorizar também a descentralização da ciência no Brasil, a valorização de pesquisadoras mulheres, de pesquisadores negros, que amplia não só o conteúdo, né, mas a voz de quem faz a ciência no Brasil. Então, acho que esse é um trabalho primordial e que tem que ser celebrado, e a gente só tem a agradecer. Obrigada. Obrigada, Yara, super obrigada pela fala.
É interessante que logo no começo você lembrou, né, dessa missão do Ibirapitanga de fortalecer a democracia, e a gente sempre diz que o jornalismo fortalece a democracia, né? Então, quando a gente trabalha com jornalismo, é um dos pilares da democracia. A gente também trabalha com esse fortalecimento, pelo menos essa é a nossa compreensão. Muito obrigada pela fala. E agora, bom, a gente vai para o nosso momento que estamos ansiosos aqui para fazer uma apresentação dos nossos resultados, né, os primeiros resultados dessa primeira apresentação que a gente faz, com o que a gente, resumindo o que a gente fez na Bori. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vai. Vamos ver se vocês estão vendo. Foi. Tudo certo? E vou cronometrar meu tempo, porque eu gosto de falar. Bom, então, recapitulando, né, o que a gente está fazendo aqui? Hoje a gente celebra, que comemora 1 ano da Agência Bori, que foi lançada num contexto completamente diferente do que a gente está vivendo agora, né? Eu estou aqui na minha casa fazendo esse evento, e a gente lançou a Bori em fevereiro do ano passado, num auditório lotado do Instituto de Física Teórica da Unesp, lotado mesmo, assim, tinha, até uma das imagens mostra isso, o pessoal estava nas escadas, lotado de cientistas, jornalistas e divulgadores e pessoas interessadas, né, em comunicação de ciência, e foi um evento, a gente achou na época que a grande emoção do nosso ano teria sido que nos dias anteriores ao lançamento da Bori, houve uma grande chuva que deixou o auditório que a gente lançou sem luz, e a gente nem imaginava que depois, né, viria uma pandemia que transformaria bastante o nosso trabalho. Mas esse lançamento, né, da Bori, né, que completa 1 ano, na verdade, ele é seguido de uma série de um trabalho bastante intenso, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de prospecção de recursos. Na verdade, a gente poderia dizer que a Bori, no plano das ideias, está completando mais ou menos uns 10 anos, desde que a Ana Paula e eu começamos a tratar desse assunto, mas o lançamento, de fato, aconteceu nesse dia tão importante para a gente, que foi dia 12 de fevereiro, lá no Instituto de Física Teórica, da Unesp da Barra Funda de São Paulo. Mas o que é a Bori, né? O que a gente faz? Bom, a Bori é um serviço voltado para a imprensa, né? A gente trabalha essencialmente com a imprensa, a gente tem o objetivo de apoiar a cobertura da imprensa, a cobertura o trabalho dos jornalistas de várias formas, de apoiar, sobretudo, com evidências científicas, com materiais científicos. Então, a gente faz aquilo, a gente provê, oferece para os jornalistas aquilo que os jornalistas nos disseram que eles precisam, né? Eles precisam de pauta, eles precisam de fontes, e eles precisam de apoio para diferentes coberturas. Então, o que a gente faz na Bori? A gente a gente mapeia, a gente encontra estudos científicos de instituições do Brasil antes desses estudos serem publicados, aí a gente seleciona esses estudos, a gente explica esses estudos por meio de um texto explicativo que a gente elabora e a gente compartilha esses estudos explicados para os jornalistas cadastrados na Bori. Então, a gente oferece aos jornalistas pautas, né, com base em estudos científicos de instituições do Brasil, antes desses estudos serem publicados. A gente oferece também fontes, contatos de pesquisadores, sejam os autores, os porta-vozes desses estudos, sejam outras formas que a gente vai contar um pouco aqui hoje, né? A gente também oferece contatos de cientistas em outros contextos, mas a gente facilita essa ponte da imprensa com os cientistas. E a gente também oferece treinamentos e cursos e capacitações para apoiar os cientistas em diferentes coberturas, né, em diferentes contextos, que também a gente vai tratar um pouquinho. Então, a gente oferece a pauta, a gente explica, a gente acha a pauta, explica a pauta, acha o contato do cientista, passa o contato do cientista para o jornalista, treina o cientista para falar com esses jornalistas e também faz treinamentos para a imprensa, dependendo do contexto e dependendo da necessidade. Muitas vezes os próprios jornalistas demandam alguns treinamentos específicos. E aí, o que a gente fez, né? A gente surgiu com essa proposta de encontrar esses estudos, explicá-los e passá-los para a imprensa. O que a gente fez ao longo desse ano? O que a gente fez especificamente em 2020? Em 2020, a Bori antecipou para a imprensa 147 estudos científicos, trabalhos científicos produzidos, né, por autores de instituições de pesquisa do Brasil. Para ter uma ideia do que isso significa, isso dá mais ou menos um estudo a cada 2 dias.
Isso significa que jornalistas cadastrados na Bori, a cada 2 dias, encontravam um resultado novo de pesquisa, de uma pesquisa conduzida no Brasil, né, com autores do Brasil, lá na Bori, um estudo a cada 2 dias. Esses estudos, na maioria deles, a gente encontrou em periódicos científicos. A maioria desses resultados de pesquisas foram publicados em artigos científicos. Mas também a gente teve resultado em relatório técnico, que, dependendo da área do conhecimento, essa forma de produção é muito importante, e em livros, sobretudo no final de 2020. Dos artigos científicos, 70% dos artigos que a gente antecipou na Bori, 70% deles foram publicados em periódicos acadêmicos editados no Brasil. Então, isso que a gente fez em 2020, ao ter essa proposta de antecipar estudos para a imprensa. Bom, e aí quando a gente falou, vamos divulgar para a imprensa, né, vamos facilitar esse trabalho de cobertura da imprensa e antecipar estudos científicos explicados para a imprensa, a gente sempre teve uma proposta, né, que dialoga muito com os nossos valores, de ter um olhar para a diversidade. Então, diversidade de áreas do conhecimento, a gente tem uma preocupação de distribuir essas pesquisas em temas e áreas diversas das ciências, em todas as áreas do conhecimento, diversidade de gênero nos porta-vozes, ou seja, aquele cientista que vai responder pela pesquisa, que vai atender a imprensa, a gente sempre teve uma preocupação de ter uma diversidade de gênero, e diversidade regional, né, de divulgar a ciência de todo o país, então, de instituições de pesquisa de todo o país. Então, a gente sempre buscou estudos para antecipar para a imprensa, né, aquele estudo a cada 2 dias, com esse olhar da diversidade. Aí, o que a gente conseguiu? 1/3 da ciência que a gente divulgou esteve na área de ciências da saúde, o que é bastante explicável, né, considerando aí um ano de pandemia, 1/3 em ciências sociais e aplicadas, e o outro 1/3 em outras áreas da ciência, por exemplo, agro, biológicas e ciências humanas. Então, a gente fez aí uma distribuição, a gente conseguiu estabelecer uma distribuição interessante entre áreas do conhecimento. Dado muito bacana, 51% das publicações que a gente antecipou à imprensa na Bori teve porta-voz mulher. Então, a gente manteve um equilíbrio de gênero, que é o equilíbrio do país, e a gente ficou bastante feliz com esse resultado, especialmente porque as cientistas mulheres são mais resistentes para falar com a imprensa, e ainda assim a gente conseguiu manter 51% dos porta-vozes mulheres. E também bastante interessante, a gente conseguiu que em todas as regiões do país, metade das instituições de pesquisa, por exemplo, universidades ou institutos federais, tivesse pelo menos um estudo antecipado na Bori. Então, a gente conseguiu ter uma distribuição regional bastante interessante, né, com algumas diferenças. O Centro-Oeste teve mais da metade, o Nordeste teve um pouquinho menos da metade, mas a gente conseguiu mais ou menos metade de cada região do país, com pelo menos metade das instituições de cada região do país, teve pelo menos um estudo disseminado na Bori. Então, isso foi um resultado bastante interessante, a gente conseguiu dialogar com a nossa proposta, né? Mas do que a gente está falando? De falar, jornalistas cadastrados acessam a Bori. Quem acessa a Bori? Hoje a gente é acessado por quase 1.400 jornalistas que estão ativos na Bori, cadastrados e ativos, ou seja, eles recebem as notificações, né, de estudos antecipados, e eles acessam a Bori diariamente em busca dos materiais, né, dos estudos e dos materiais que a gente dissemina. E aí são jornalistas do país todo, de todo o perfil de veículo, de jornal pequeno, de jornal grande, do interior, de capital. Aqui a gente colocou alguns exemplos, mas a gente tem todo o perfil de veículo, então a gente tem produtor de TV também, a gente tem muitos jornalistas de rádio, então eles acessam a Bori em busca desses materiais. Então é um número bastante expressivo, inclusive ele é 4 vezes maior do que a nossa meta do ano, é um número bastante impressionante de jornalistas que já estão usando ativamente a Bori. Lembrando que hoje a nossa última mesa das rodadas de conversa, que começa às 11h30, vai ser uma mesa com jornalistas, usuários da Bori, de 3 veículos, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo e Vocativo, que vão falar um pouquinho da experiência deles usando o nosso material. E aí, o que acontece, né? Quando a gente dissemina lá a pesquisa, a gente dissemina na Bori, antecipa para a imprensa, né, com a data de publicação, o que acontece?
Dos estudos, né, um estudo a cada 2 dias que a gente antecipou na Bore, a gente observou que todos os estudos tiveram alguma repercussão na imprensa. Então, 10 menções na imprensa, 20, 30, 40, todos os estudos tiveram repercussão na imprensa. Alguns jornais, alguns veículos reproduzem o nosso texto explicativo, outros se baseiam no nosso texto explicativo, outros não se baseiam no nosso texto, se baseiam na pesquisa diretamente, mas a gente sempre tem alguma presença na imprensa. E aqui eu estou falando só de imprensa escrita, porque por enquanto a gente só mapeia textos escritos, então a gente não está mapeando ainda, por exemplo, rádio e TV, que são grandes usuários da Bore. A gente está considerando menções só na imprensa escrita disponível na internet, né, que é o nosso sistema de busca. Mas a gente teve 5 estudos que eu trago aqui em destaque, que tiveram mais de 60 menções na imprensa só nos dias subsequentes à sua disseminação. Então, foram estudos de alto impacto. Aqui a gente traz esses 5 estudos de maior impacto, 2 de periódicos editados no Brasil, 2 de periódicos estrangeiros e um é um relatório técnico, com diversidade de temas, aquecimento global, impacto de aquecimento global na dinâmica dos recifes. Inclusive, esse estudo, o porta-voz é um pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte, que também vai estar aqui na próxima mesa às 10h30, transmissão de sífilis. Então a gente tem uma diversidade de assuntos. Mas o impacto na imprensa, ele não se dá apenas em menções, né, em quantidade de menções que o estudo, quantidade de vezes que o estudo apareceu na imprensa. Por exemplo, o relatório técnico que analisou o impacto da pandemia nos profissionais de saúde, ele teve um impacto muito, muito interessante, que a gente gosta de destacar, e que a gente está começando a olhar essa forma de impacto agora. A autora, a coordenadora dessa pesquisa, que também vai estar com a gente às 10h30 na mesa sobre cientistas, a Gabriela Lota, a autora, ela foi chamada, foi convocada por um monte de tomadores de decisão, conselhos de classe, até o Ministério da Saúde, para apresentar os resultados da sua pesquisa, que foi disseminada na imprensa, né, amplamente, apresentar os resultados da sua pesquisa e, inclusive, ajudar em tomadas de decisão sobre recursos públicos. Isso é muito interessante, porque por que a gente faz ciência, né? Por que os cientistas fazem ciência? Fazem ciência para justamente a ciência ajudar, né, na compreensão de um fenômeno e numa tomada de decisão. Então, a gente viu que levar os estudos para a imprensa contribui significativamente para esse processo, porque, óbvio, né, os tomadores de decisão acessam a imprensa e ficam sabendo dos estudos. Isso também aconteceu com uma pesquisa que a gente divulgou só a título de exemplo, uma pesquisa da Federal da Bahia com a Unicamp. Também a autora foi chamada por um grupo da deputada federal Tabata Amaral. Era uma pesquisa que mostrava que mais mulheres na gestão pública reduz a mortalidade na gestão pública em nível municipal, reduz a mortalidade infantil. E também tem outras formas de impacto que a gente gosta de mencionar. Aqui tem um caso muito simbólico de uma pesquisa que foi publicada na Revista de Saúde Pública, né, um periódico editado no Brasil, por pesquisadores da UERJ, logo que a gente lançou a Bore. Essa pesquisa a gente antecipou ainda em fevereiro do ano passado, ela foi divulgada no dia 2 de março, já tinha coronavírus no Brasil, tinha um monte de coisa acontecendo, Lula estava em Paris nessa época, e ainda assim, o texto da jornalista Cláudia Colucci, da Folha de São Paulo, sobre a pesquisa que a gente antecipou, foi o mais lido do maior jornal do país, no dia 2 de março. Então, a gente tem diferentes formas de medir impacto, o número de menções na imprensa, mas também o que acontece, né, com o estudo depois que a gente dissemina esse estudo, o que acontece dos tomadores de decisão, começam a se basear no estudo, e também o quanto aquele estudo, dentro de um veículo, o quanto ele é acessado, o quanto que ele é lido. Bom, mas isso tudo, né, essa disseminação de pesquisas, a gente se propôs a fazer quando a gente lançou a Bore. Vamos divulgar estudo, explicar, passar para a imprensa, com o contato do cientista, treinar o cientista, né, vamos ver o que acontece. Isso tudo a gente se propôs a fazer sem imaginar que estávamos à beira de uma pandemia que mudaria completamente as nossas vidas e, obviamente, a dinâmica do jornalismo. Então, a gente acabou fazendo muito mais coisas que agora a Ana traz para vocês. Oi, gente. Então, continuando aqui, né, a fala da Bini, deixa eu abrir aqui a minha apresentação para eu enxergar. Bom, opa, vocês estão vendo, normal? Sim.
Tá normal. Ah, tá bom, desculpa. Bom, então, como ele falou, ninguém esperava uma pandemia, né? E 2020 foi um ano extremamente atípico para todo mundo teve que rever seus planos, alinhar e ajustar a trajetória, né, que estava prevista ou programada, e com a Bori não foi diferente, né? Bom, a pandemia de Covid, ela foi declarada pela Organização Mundial da Saúde no dia 10 de março, que foi pouco menos de um mês depois do lançamento da Bori, que aconteceu no dia 12 de fevereiro do ano passado. Só que antes disso, já no dia 26 de fevereiro, foi exatamente 15 dias depois do lançamento da Bori, aconteceu a notificação do primeiro caso de Covid no Brasil. Só que era quarta-feira de cinzas, as instituições estavam todas em recesso, né? E alguns jornalistas, vários, na verdade, que já estavam cadastrados na Bori, entraram em contato com a gente, porque eles precisavam falar com alguns cientistas sobre a chegada, né, desse novo vírus no Brasil. Deixa eu cronometrar aqui, para não me perder também. E aí, foi aí que a gente teve a ideia de lançar um banco de fontes, né, com contatos de pesquisadores brasileiros que estivessem disponíveis para falar com a imprensa, né? E a gente lançou naquele mesmo dia um banco com contatos de 10 pesquisadores que se habilitaram para falar já naquele dia com a imprensa sobre a chegada do novo coronavírus, e esse banco cresceu, né, ao longo do ano. Então, o banco de fontes sobre Covid-19 da Bori já tem quase 500 pesquisadores distribuídos pelo país, quase pelo país todas as regiões, com o telefone celular e e-mail do pesquisador, que o jornalista pode acessar qualquer momento, acessa diariamente, né, para falar diretamente com os pesquisadores, e são desde virologistas, epidemiologistas, imunologistas, cientistas que trabalham com o desenvolvimento de novas vacinas, até pesquisadores que podem falar sobre diversos aspectos, né, da pandemia, né, desde impactos da pandemia na educação, na economia, por exemplo. Então, temos pesquisadores de todas as áreas nesse banco de fontes que estão lá disponíveis para falar com a imprensa em qualquer momento, né. O banco de fontes da Bori se tornou um dos principais serviços nossos, ele tem sido utilizado diariamente pelos jornalistas que estão na cobertura da pandemia, enfim, no ano passado inteiro e continuam esse ano, e por outro lado, diversos cientistas que nunca tinham falado com a imprensa, que estão no banco de fontes agora da Bori, eles criaram quase que uma rotina, né, de falar com os jornalistas sobre, enfim, seus estudos e as evidências científicas relacionadas à pandemia. Bom, além do banco de fontes, já em março, a Bori ganhou mais uma nova seção, que é de artigos de análise e de opinião de pesquisadores brasileiros, né? Esses artigos são inéditos, antecipados para a imprensa pela Bori exclusivamente, né? E a imprensa pode reproduzir esses artigos de opinião, dando crédito para os autores, claro, né? Já foram, em 2020, foram mais de 30 artigos de opinião publicados por pesquisadores de diversas instituições, como a Unicamp, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, o Coletivo Observatório Covid-BR, Sociedade Brasileira de Psicologia e várias outras instituições. E esses 30, mais de 30, né, foram 31 análises em 2020, significam, né, de março, quando a gente começou com essa nova sessão até dezembro, deu uma média de 3 artigos por mês, né? Esse tipo de material, ele trouxe impactos bastante interessantes, assim, né? Como os artigos, eles são publicados e na área de acesso restrito aos jornalistas que são cadastrados, tem lá também o contato dos pesquisadores, o e-mail e o telefone celular. Então, vários desses pesquisadores que publicaram os artigos de opinião, eles foram chamados para dar entrevistas sobre o assunto, né? Sobre o objeto de pesquisa deles. Teve até um exemplo, inclusive, de uma pesquisadora que publicou um artigo e foi chamada para gravar o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã, no dia seguinte, por exemplo, né? Então, é outra coisa bastante interessante. E mais uma ação da Bori em 2020, né, que foi o ano das lives, então a gente não poderia ficar de fora. A gente fez, produziu e participou de mais de 30 tira-dúvidas e webinars com cientistas para jornalistas ao longo do ano passado, né? A gente fez esses webinars em parceria com instituições como o Serra Pilheira, Sociedade Brasileira de Imunologia, Fiocruz e vários outros, né?
Uma dessas sessões que a gente fez, uma live que a gente fez de tira dúvidas para jornalistas conscientistas sobre vacinas, deixou claro para a gente que tinha uma demanda muito grande de informações, né, sobre esse assunto, vacinas, novas vacinas, pelos jornalistas que estão na cobertura da pandemia. Então, aí veio uma outra ação da Bori. A gente fez o curso Noticiando Vacinas, com o apoio do Sabin Vaccine Institute, dos Estados Unidos, e em parceria com o Instituto Questão de Ciência, que é presidido pela Natália Pasternak, que vai participar também da primeira mesa às 10h30 com cientistas, né, daqui a pouco. O curso aconteceu em 2 manhãs, na primeira semana de novembro, ele teve 10 horas de carga horária, participaram desse curso 52 jornalistas de todas as regiões do país. Isso é uma coisa que a gente, como a Bini falou antes, né, a gente quer mostrar a diversidade na ciência, mas a gente também quer abarcar a diversidade no jornalismo. Então a gente fez questão de ter jornalistas participantes de todas as regiões do país, jornalistas com perfis diversos. Então tinha gente que já tinha uma experiência enorme, uma trajetória na cobertura de ciência, tinha jornalistas recém-formados, e participaram veículos de comunicação de vários tipos que estão aqui demonstrados nesse slide, né, nessa nuvem de palavras. Então, desde grande... Oi, desculpa. Eu acho que não tá, acho que a sua apresentação travou, que a gente não está vendo a nuvem de palavras, a gente está vendo o banco de fontes. Nossa, vê se você consegue passar, se não, ou talvez para de compartilhar, compartilha de novo. Mas senão você só fala e a gente entende. Não, deixa eu passar de novo, porque eu estou passando vários slides aqui, eu já passei vários depois do banco de fontes, que era o primeiro. Desculpa, gente. Tecnologia, né? Coisas da pandemia. Coisas da pandemia. Ele não está deixando eu... Compartilhar? Eu compartilhar. Se o Luiz consegue nos ajudar... Bom, enquanto isso, falar que tem 55 pessoas ao vivo com a gente no YouTube, acompanhando e fazendo os comentários bem legais. Agora apareceu aqui para compartilhar. Peraí. Vejam se vai. Foi? Alguns comentários aqui. Tá indo. Agora foi... então, agora você está na nuvem de palavras que você estava mencionando. Acho que só precisa colocar no modo apresentação. Esse vai. Eu já coloquei. Apareceu? Ana, eu acho que você tem que compartilhar de novo daquele jeito que estava compartilhado, mas você estava passando no seu computador só. Tem que passar daí na apresentação que está aberta, naquela grande, que fica na tela grande. Era aquela que eu estava. Isso, naquela, mas aí acho que você estava passando no PowerPoint seu mesmo. Ideia, deixa eu compartilhar aqui. Bom, se não eu compartilho. Foi? Agora foi. Está passando os slides? Os slides estão passando? Estão passando. Tá, então aqui era o banco de fontes, os artigos de opinião que eu mencionei, né, que foi uma novidade também da Bori, os webinars que a gente fez, mais de 30 no ano todo, e chegando no curso que a gente fez para jornalistas sobre vacinas, né? Então, em parceria com o Sabin Vaccine Institute e o Instituto Questão de Ciência, né? Eu estava falando sobre a diversidade dos jornalistas também que participaram, né? A gente também buscou diversidade, equilíbrio de gênero e uma distribuição pelo país inteiro desses veículos, né? E tipos de veículos de comunicação bastante diferentes, né? Bom, acho que não preciso nem dizer que tudo o que a gente fez nesse ano de 2020, a gente fez em parceria com várias instituições e com o apoio de várias instituições também. Deixa eu ver fora de ordem aqui. Que estão aqui representadas nesses slides, né? Então, são parceiros em projetos, são apoiadores, como o Serrapilheira e o Ibirapitanga, que eu já falei aqui. Enfim, deixar o nosso agradecimento a todos eles que participaram de alguma forma e estão fazendo a história da Bori junto com a gente, né? Bom, em 2020, que foi super intenso, né? Em vários sentidos, a gente também participou e organizou campanhas e mobilizações em favor da ciência e do jornalismo, né? Em julho, a gente organizou junto com o Instituto Serrapilheira,
a campanha Cientista Trabalhando, quando a gente conseguiu ocupar, que 60 pesquisadores ocupassem colunas de jornais e de revistas em todo o país ao longo do mês de julho, né, que é quando tem o Dia Nacional da Ciência. No dia 8, né, a campanha começou, mas durou o mês inteiro. A gente participou de ações com a GEDUCA, que é a Associação de Jornalistas de Educação, a gente participou de ações com a Rede Brasileira de Jornalistas de Comunicadores da Ciência, a Rede Consciência. Inclusive, a gente publicou um artigo no espaço da Rede Consciência sobre jornalismo de ciência no Observatório da Imprensa. Em outubro, a gente participou do movimento Dia C, de conscientização da Covid-19, com o IQC também, que mobilizou diversos especialistas nesse evento online, que foi transmitido por streaming ao vivo, e inclusive 7 ex-ministros da saúde participaram de uma mesa que foi mediada pela Bini, né? E ao longo do ano, a Bori também esteve no Roda Viva por duas ocasiões, no Jornal da Band, Jornal da Cultura, enfim, em vários jornais e veículos de comunicação, sempre falando sobre a importância de comunicar a ciência, né? Bom, nesse ano cheio de coisa, né, a Bori também foi reconhecida em algumas ocasiões. Então, no primeiro deles, com a indicação ao prêmio Breakthrough of the Year, do Falling Walls, que é uma premiação alemã, né, sobre a respeito, né, a aproximação da ciência à sociedade. Então, a Bori foi indicada a esse prêmio. Nós fomos selecionados junto com outras 9 startups de jornalismo brasileiras para participar do Startup Lab, do Google News Initiative, que, enfim, já viraram super parceiros e a gente ainda está participando, né, desse treinamento e mentoria que vai até abril. A gente também foi indicado ao prêmio Women's Tech dos Estados Unidos e fomos semifinalistas, né, do Prêmio Empreendedor Social 2020 da Folha, na edição especial sobre resposta à Covid-19. Bom, mais alguns números da Bori nesse primeiro ano. A página da Bori, o site da Bori, teve, em 2020, 330 mil visualizações únicas, teve um índice super baixo de rejeição, assim, 97% das pessoas que visitam o site da Bori navegam por várias páginas, então estão consumindo o nosso conteúdo também, porque como a Bini explicou, a gente é um serviço voltado para jornalistas, mas os textos explicativos que a gente antecipa para a imprensa se tornam públicos, podem ser reproduzidos pela imprensa e também ficam no nosso site, né? A gente já tem mais de 8 mil seguidores no Twitter e conta verificada, quase 3 mil seguidores no Instagram, com alto engajamento nos posts, e como a Sabine também já falou, a gente tem cerca de 1.400 jornalistas cadastrados na Bori que acessam o nosso material diariamente. Agora, uma novidade, já chegando em 2021, deixando o balanço um pouco para trás e falando das novidades, a gente está lançando hoje o novo site da Bori, a gente configurou, tem uma nova configuração, um novo layout, a partir de todas essas mudanças que aconteceram ao longo de 2020, que a gente acabou de falar, elas estão refletidas e organizadas nesse novo site, então eu convido todo mundo que puder e quiser dar uma olhada lá para ver como ficou. E na esteira do novo site também, a gente está lançando a divisão dos grandes temas da Bori, né? Então, o primeiro deles é a Covid-19, como tanto a Sabine quanto eu já falamos, foi um grande ponto de atenção nosso durante 2020 por motivos óbvios, né? E acabou se tornando um grande tema da Bori. E agora também, em função da parceria e do apoio que a gente tem com o Instituto Ibirapitanga, a gente está lançando a grande área de sistemas alimentares, que vai contar com os mesmos tipos de materiais, estudos antecipados na área, banco de fontes com especialistas e também outros materiais de apoio e cursos de treinamento, tanto para cientistas quanto para jornalistas. Bom, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todo mundo que está participando e especialmente a equipe da Bori, que está aí representada e que está construindo essa história maravilhosa junto com a gente. Bom, agora encerro por aqui a nossa apresentação, o nosso balanço, a Bini volta daqui a pouquinho, em meio minuto a gente volta para fazer o lançamento da publicação de Pelotas a Boa Vista, parcerias científicas para enfrentar a pandemia,
Daqui 30 segundinhos a gente já volta. Obrigada.